Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a essa nossa sexta aula de Álgebra 1. Nessa sexta aula estudaremos a diferença de conjuntos, complementar de um conjunto, tá? Mas antes vamos finalizar algumas propriedades da aula anterior, tá bom? Então vamos à nossa aula. Então ficou na última aula o Teorema 2, sejam A, B e C conjuntos, então demonstra que A inter A é igual a A interseção vazio é igual a vazio, 3A inter B está contido em A, e A inter B está contido em B, ou seja, a interseção está contida no conjunto que o constitui a interseção. Então, A inter B está contido em A, e a interseção está contida em A e está contida em B. A interseção A inter B é a mesma coisa que B inter A, e A inter B inter C é igual a inter, a interseção de B e C. Tá? Então vamos lá nessa demonstração, tá bom? Vamos escrever aqui, a gente também está preocupado em fazer uma escrita mais suave, tá? Para o leitor. Então, ó, a primeira coisa que a gente vai demonstrar é que A inter A está onde? É igual a A, mas para você demonstrar uma igualdade de dois conjuntos, você tem que mostrar um contido e o contém. Se A é igual a B, queremos demonstrar que A é igual a B, então a gente vai demonstrar que A está contido em B e B contém A, tá bom? Então, ó, como é que a gente vai demonstrar isso? Em primeiro lugar, então a gente vai pegar um elemento. Então, aqui, ó, suponhamos que x pertence a inter A. Segue que, por definição, que x pertence a A e x pertence a A. Logo, né, vou mudar um outro aqui, vou mudar, então, x pertence a A. Logo, daqui a gente conclui que A inter A está contida em A. Ponto. Reciprocamente, se x pertence a A, segue que x pertence a A e, a gente sabe que é uma proposição verdadeira, e x pertence a A, que você sabe que é uma proposição verdadeira. Então, x pertence a A inter A. Bom, logo, A está contido em A inter A. Então, a gente mostrou o contido e agora a gente mostrou o contém. Então, a demonstração de igualdade dos conjuntos é dividida em duas partes. Tá? Vamos ao segundo. O segundo pede o seguinte: demonstre que a interseção vazio está contido, é igual ao vazio, né? A inter vazio é igual ao vazio. Então, 2, observe que o vazio está contido em A inter vazio. Por que isso é válido? Porque vimos na última aula que o vazio é o subconjunto de qualquer conjunto. A gente já sabe que ele já está contido. Eu tenho que mostrar o quê? O contém. Tá certo? Então, reciprocamente, como é que a gente demonstra aí? Pega o elemento de um e mostra que está no outro. Então, reciprocamente, suponhamos que, eu vou tomar um x aqui, segue que o x pertence a A e o x pertence ao vazio. Ora, o vazio não possui elemento nenhum. Então aqui a gente tem o quê? Uma contradição. Tá? Pois o vazio não possui elemento algum. Logo, se não existe elemento algum, né? Ele está contido no vazio.
Logo, opa, deu ruim aqui. Logo, A intervazio está contido no vazio. Mas como o vazio, por sua vez, está contido em A intervazio, então temos que isso aqui é igual. E acabou. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Tudo bem? 3. Vamos ao 3. Tá? No 3 eu quero demonstrar que A inter B está contido em A. Analogamente, a gente demonstra que A inter B está contido em B. Então, ó, suponhamos, ó, então, ó, suponhamos que X pertence a A inter B. Ok? Segue, por definição, segue que o X vai pertencer a A, o X pertence a A, certo? E o X pertence a B. Em particular, observe que o X pertence a A. Donde, né? De modo que X pertence a A. Logo, então, vamos colocar aqui, então, A inter B está contido em A. Tudo bem? Analogamente, se X pertence a A inter B, segue que X pertence a A e X pertence a B. Tudo bem? Tranquilo? Em particular, as mesmas têm as mesmas palavras, né? Particular, X pertence a B. Tudo bem? Então, A inter B está contido em B. 4. Pede para demonstrar que A inter B é igual a B inter A. Isso aí é só uma mudança na escrita, mas vamos fazer aqui, vamos escrever aqui. Ó, aqui eu vou para todo X, né? X que pertence a A inter B. Vou fazer aqui usando símbolos, né? Usando um sinal de equivalência, ó. Então, X pertence a A inter B, X pertence a A e X pertence a B. Mas isso aqui é equivalente, por sua vez, que X pertence a B e X pertence a A. E isso é equivalente, por sua vez, que X pertence a B inter A. Da onde a gente conclui o resultado. Tranquilos? Tá? Aqui o 5, vamos para a próxima página. O 5 pede para demonstrar que A inter B inter C é igual a A inter. Então vamos demonstrar aqui. Então o 5, esse é o 5, vamos ver qual o número que a gente está? É o 5, né? 5. Vamos demonstrar o 5. Então, ó, suponhamos que X pertença a A inter B inter C. Segue, queremos demonstrar que a gente quer mostrar que o lado esquerdo está contido no lado direito. E o lado direito, reciprocamente, depois a gente quer mostrar que o lado direito está contido no lado esquerdo. É assim a nossa linha de pensamento. Tá? Então, suponhamos que toma um elemento de um lado e mostra que está no outro. Tá? Então, suponhamos que X pertence a A inter B inter C. Tá?
segue que X pertence a A inter B, ok? Tá? E X pertence a C. Segue de modo onde então o X pertence a A e o X pertence a B, tá certo? E o X pertence a C. Logo, o X pertence a A. Agora eu vou juntar aqui. O X pertence a B inter C, de modo que o X pertence a A inter B inter C. Então, a gente mostrou aí o contido. Ok? Vamos demonstrar o contém? Tá? Reciprocamente, ó, reciprocamente. Vou escrever aqui na linha de baixo. Reciprocamente. Suponha que X, suponhamos que o X pertença a inter B inter C. Segue que o X pertence a A e o X pertence a B inter C. Então, o X pertence a A e o X pertence a B e X pertence a C. Tá? Tudo bem? Tranquilo isso? Tá? Tudo bem? Tá? E aqui a gente coloca uma... Ok? Bom, de modo que o X, então, ó, repara, de modo, ó, vamos fazer aqui para ficar igualzinho, né? O texto aqui é análogo ao de cima, mudando alguns detalhes. Logo, o X pertence a A inter B e o X, ó, repara, vou apagar essa vírgula aqui, X pertence a C. De modo que agora o X pertence a quem? Pertence a inter B, inter C. Então, portanto, por 1 e 2, certo? Portanto, por 1 e 2, obtemos o item 5. Demonstramos o item 5. Tranquilo isso, pessoal, tá? É demonstração, então você tem que escrever em palavras, ou na última aula a gente usou símbolos, equivalência, mas você tem que argumentar. Então, esse é o processo. É um processo dedutivo, né? O raciocínio dedutivo envolvendo lógica matemática. Então, você tem que treinar isso. Não é uma coisa que você vai aprender do dia para a noite, mas você tem que começar já devagarinho, treinando, começando com proposições simples, resultados simples, até chegar a grandes teoremas, a grandes demonstrações, tá certo? Para você entender a analogia do processo de aprendizado, é como se você estivesse subindo uma escada. Você nunca começa subindo pulando 10 degraus, você não consegue, você vai um degrau de cada vez, tá? Então, esse é o processo, tá? Então, quando a gente começa com coisas simples,
coisa vai indo, até chegar no topo da escada, tá bom? Tranquilo isso, pessoal? Então, vejamos aqui, tem mais um resultado, tá? Repare que nessa demonstração aqui, a gente fez a situação em todos, nos casos em que os conjuntos sejam não vazios, tá? Então, aqui, uma pequena ressalva, né? A, B e C conjuntos, né? Mas se A, B e C forem todos vazios, ou a interseção forem disjuntos, então a demonstração fica trivial, tá bom? Então os conjuntos ficam, como é que eu vou dizer? Se A, B e C forem todos vazios, então a demonstração é imediata. Tá? Aqui a gente está considerando a situação em que o conjunto são todos não vazios e em determinadas situações que eles possuem que a interseção seja não vazia também. Tá? A situação que a interseção for vazia, digamos, lá no item 3, se A inter B for vazio, é imediato, tá certo? Tá? Porque o vazio é o subconjunto de qualquer conjunto, tá certo? A inter B igual a B inter C, se A inter B for vazio, também inter A também vai ser vazio, então também é imediato. Se A inter B for vazio, inter C, então isso aí vai ser vazio pela proposição número 2. Tá? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Tá? Então esses resultados se tornam triviais. Tá? Tranquilo isso? Vamos pensar um pouco nisso. Tá? Nesse tipo de situação. Vejamos agora um outro resultado. Tá? Então aqui vejamos esse resultado aqui. Tá? Esse resultado aqui, ó, sejam A, B e C conjuntos. Tá? Então, teorema 3. Está na forma de teorema. Teorema 3. Tá? Sejam A, B e C conjuntos, então e A inter B união C é igual a inter B, A inter B unido com A inter C. Tranquilos? 2. A união B inter C é igual a união B inter A união C. Tranquilo isso, pessoal? Então, essa aqui são duas fórmulas que vocês já devem conhecer, tá? Cuja a justificativa o professor de vocês do ensino médio deve ter feito através do diagrama de Venn. Só que aqui em álgebra 1, a gente não vai utilizar esse artifício. Não podemos utilizar esse artifício. Nossos argumentos são argumentos não intuitivos, mas sim argumentos precisos, são argumentos escritos. Tá? Precisam ser escritos. Tá bom? Então, para demonstrar o primeiro, né? A gente vai mostrar o contido e o contém. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, primeiro, ó. Repare uma coisa. Se isso aqui, ó, se esse primeiro aqui, se esse aqui, eu vou até sublinhar aqui, para deixar bem claro isso. Estou fazendo uma cor neutra aqui. Tá? Esse primeiro e esse segundo aqui, se observar bem, esse primeiro e esse segundo aqui, se esse primeiro que está sublinhado de cinza for vazio, não há o que demonstrar. Nosso argumento, obviamente, ele vai estar contido nesse. Ok? Analogamente, se esse aqui for vazio, não há o que demonstrar. Ele, obviamente, vai estar contido naquele outro. Tá? Tranquilo? Então,
suponhamos que o primeiro seja não vazio, tá? É isso que a gente vai fazer agora, tá? É uma preocupação que a gente tem que ter em todo momento. Então, ó, suponha porque o vazio, na situação que vai ser vazio é trivial, tá? O que está sublinhado de cinza, se for vazio, trivialmente, se for vazio, vai estar contido no outro. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Então, ó, suponhamos que seja não vazio, tá certo? Então, suponhamos que X pertença, desculpem, suponhamos que o X pertença à interseção, ok? Vamos demonstrar que está contido no outro. Tudo bem? Tá? Então, ó. Então, aqui, ó. Suponha que A inter B união C seja diferente de vazio. Se for vazio, ele está trivialmente contido. Tá? Então, ó, tome o X que pertence a A inter B união C. Isso implica que X pertence a A, ok? Ou E, X pertence a B união C. Mas isso aqui implica que X pertence a A e X pertence a B ou X pertence a C, ok? Repara, então temos conectivo E e conectivo OU. Esses conectivos eles podem ser reescritos dessa forma. Ó, X pertence a A, ok? Tudo bem? Tudo bem? E X pertence... Ó, vamos escrever melhor, vamos escrever aqui. Vamos escrever melhor aqui. Tá. Vamos ver, vou apagar aqui. Então, ó, vamos escrever melhor. Então, a gente sabe que X pertence a A, certo? Então, duas possibilidades. X pertence a B ou X pertence a C. Se X pertence a C, vamos escrever aqui, vamos marcar aqui. Se X pertence a B, isso implica que X pertence a inter B. Ok? Agora, a outra possibilidade, ó. X pertence a C. Então, se X pertence a C, então X pertence a A inter C. Ó, mas dessas duas coisas, ó, repara, ou ele pertence a um, pertence a outro. Então, daqui, eu tiro que X pertence a A inter B, unido, ou unido, porque é a união, né? Pertence a um ou a outro. A inter C. Logo, concluímos o quê? Que A inter B união C está contido em A inter B união A inter C. Reciprocamente, agora vamos falar para uma outra página para fazer a segunda parte da demonstração. Reciprocamente, novamente, suponhamos que agora o conjunto da direita é não vazio. Se for vazio, ó, trivialmente ele vai estar contido no conjunto da esquerda, então reciprocamente, tá? Então, para ficar igualzinho aqui, né? Ó, não vazio, ó, tá? Vamos considerar agora reciprocamente. Suponhamos que A inter B união com A inter C seja diferente de vazio, ok? Tá? Diferente de vazio. Agora tome X que pertence a A inter B, ou melhor,
X pertence a A inter B, união com A inter C. Isso implica que X pertence a A inter B ou X pertence a A inter C. Ok? Se isso acontece, então X pertence a A e X pertence a B, ou X pertence a A e, eu escrevi aqui errado, mas vou consertar, que é a interseção, e na interseção é E. Então, novamente, ó, X pertence a A e X pertence a B, ou X pertence a A e X pertence a C. Tranquilo isso, pessoal? Mas repara, o que é comum nos dois é esse aqui. Vou até marcar aqui. Não é esse? Então, vamos escrever aqui agora. Então, vai ficar como? Vai ficar X que pertence a A. Eu sei que isso aqui é comum aos dois. E X que pertence a B ou X que pertence a C. Ok? Tranquilo isso, pessoal? Tá? Tudo bem? Então, aqui, ó, X pertence a A. Tá, ok? E X pertence a B união C. Da onde eu tiro que X pertence a A inter B união C. Logo, A inter B união com A inter C está contido em A inter B união C. E aí a gente tem demonstrado o contém. Tá certo? Então, ele mostrou o contido e o contém. Tá certo? Tudo bem? Logo, vale a igualdade. Tranquilo isso, pessoal. Tá? Tranquilo, tá? Aqui, vamos voltar aqui na página 2, ó. Aqui é um resultado análogo, ó, tá vendo? Esse aqui, número 2, eu vou deixar como exercício. O argumento é bem similar ao argumento de I, com algumas modificações, e eu peço que vocês façam como exercício, tá bom? Então, vou escrever aqui 2, um exercício para vocês treinarem. Exercício. Tá? Tranquilo? É um argumento bem similar, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente agora vai falar de diferença de conjuntos, tá? E complementar de um conjunto. Então, vamos começar. Vamos fazer nossas definições. Vamos definir o que vem a ser a diferença de dois conjuntos. Tá? Então, diferença, sempre em palavras, sempre por extenso, né? Sempre diferença. Claro que você já deve ter visto isso lá no ensino médio, tá? Mas não com essa, não com esse, deixa eu acertar aqui, diferença de conjuntos, ok? Definição. Então, dados dois conjuntos, A e B. Dados dois conjuntos A e B, vírgula, tá? Vamos colocar aqui assim, ponto, vamos melhorar isso aqui. A diferença entre A e B é o conjunto formado pelos elementos de A que não estão em B, que não pertencem a B. Ok? Ok? Então, aqui, ó, a gente pode, então, resumir isso aqui em uma notação de conjunto. A gente pode usar
o símbolo de diferença, a notação é essa aqui. Alguns autores, eles gostam de usar uma outra notação, que eu vou escrever aqui abaixo. Tá? Então, aqui, ó, x, tal que x pertence a A, e x não pertence a B. Tá? Tranquilo? Então, aqui, ó. Tá? Alguns autores, eles gostam de utilizar para isso aqui, eu até fazer de vermelho aqui, ó. A contra barra B. Tá? Tranquilo, ó. Representa a mesma coisa, tá? Então, se você estudar com algum outro livro, pegar um livro de álgebra, você pode ver nesse tipo de notação, tá? Mas tudo representa a diferença, tá? Então, aqui, ó, exemplo, vamos escrever aqui, fazer um desenho. Fazer um desenho, né? É bom fazer esses desenhos para ilustrar, ó. Tenho aqui, ó. Aqui e esse aqui. Esse é o conjunto A, esse é o conjunto B, certo? Esse aqui é a interseção. Ó, tá vendo aqui? Aqui é a interseção, interseção. Esse aqui, que eu vou preencher ele aqui de azul, aqui, ó. Esse aqui, que eu vou preencher ele aqui de azul, se eu conseguir desenhar aqui, vai ser o quê? Os conjuntos de elementos, ó. Aqui, ó. Opa, deixa eu ver se eu consigo desenhar ali aqui. Mais ou menos, né? Ficou mais ou menos aqui, pronto. Aqui, ó. Esse aqui, esse conjunto aqui é o A menos B. É a diferença. Esse outro aqui, esse outro lado aqui, que eu vou fazer de amarelo. Vamos ver se consigo fazer aqui, ó. Horrível. Ver se consigo desenhar aqui, ó. Esse aqui, ó, tá vendo? Esse que tá em amarelo aqui é B menos A. Tá? Os elementos que pertencem a B, mas que não pertencem a A. Tudo bem, ó? Então, vamos escrever ele aqui. Esse aqui é o A menos B, e aqui vai ser o B menos A. Tranquilo isso, pessoal? Tudo bem? Exemplo, ó, mas vamos fazer uns exemplos aqui só para a gente ter anotado. São exemplos simples, mas são importantes a gente fazer, né? A, B e C menos B, C, D e E. Então, aqui vai ser quem? É formado apenas pelo A. Aqui um outro. O A, B e C, e aqui menos B e C. Novamente, é formado pelo A. Aqui, o A, B, você tira o A, B, C e D. Então, aqui você vê que é somente vazio. Tá bom? Tranquilo? Tá? Bom, com base na diferença de conjuntos, a gente pode definir o complementar. Tá? O que vem a ser complementar de um conjunto. Tá? Então, vamos para a próxima página. Tá? O complementar de um conjunto. Tá? Então, complementar. Então, vamos escrever aqui. Complementar. Ok? Definição. Definição. Dados dois conjuntos A e B. Dados dois conjuntos A e B, tais que agora você tem o que? A situação que B está contido em A. Tais que B está contido em A. O complementar de B em relação a A, tá? Em relação a A, é o conjunto dado pela diferença. É o conjunto A menos B. Então, como é que a gente vai escrever aqui, ó? Olha como a gente vai escrever. Complementar de B com respeito a A
é igual a A menos B. Tranquilo? Ou seja, é o conjunto formado pelo X que pertence a A, que não pertence a B. Tá? Tranquilo isso, pessoal? Também a gente poderia definir dessa forma. Como a gente definiu a diferença de conjuntos, então aqui, por exemplo, fazer um desenho aqui só para a gente poder relembrar lá o ensino médio. Então aqui, ó. Então aqui, ó, digamos que esse retângulo aqui fosse o A. E esse fosse o B. O complementar seria todo isso aqui. Tá vendo? Complementar seria tudo isso aqui. Tranquilo, tá? Ou deixa eu consigo fazer aqui. Vamos deixar aqui assim mesmo. Tá? Complementar seria tudo isso aqui. Tá? Tranquilo isso, pessoal? Tá? Então, esse aqui, tudo em amarelo aqui, ó. Toda essa região aqui, esse diagrama aqui que eu fiz, seria o complementar. Tá? Mas repara, que o que está em amarelo, vou até melhorar aqui a escrita. Vou pegar aqui, ó, esse aqui, vou botar aqui, esse conjunto A. Aqui, esse é o conjunto A. Tá? E esse que está em amarelo aqui vai ser quem? A menos B, que é o complementar. Tranquilo isso, pessoal? Então aqui, vamos botar aqui pequenininho. Esse lado aqui, só para a gente poder visualizar melhor. Tá bom? Exemplos, vejamos os exemplos. Aqui, ó, exemplos. Tá? A gente já viu o exemplo aqui na última página, vamos ver outros exemplos. Exemplo 1, ó. Então, você tem A igual a A, B, C, D e E. E B igual a C, D e E. Quem vai ser o complementar, né, de B com respeito a A? Quem vai ser o complementar? Vai ser formado por quem? Por AB. Tá? 2. Um outro exemplo aqui, ó. A é igual a B, que é igual a A, B, C, D. Quem vai ser o complementar de B com respeito a A? E aí? Quem vai ser complementar? Vai ter alguém? Não é? É o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A, que não pertence a B. Mas nesse caso aí, ó, todos os elementos de B pertencem a A. Na verdade, são iguais. E aí? Formado pelos elementos de A, que não pertencem a B. Então, aqui vai ser vazio. O outro lado, ó, 3, ó. Uma outra situação aqui, você tem um conjunto formado por A, B, C e D. E B é vazio. E B é vazio. E aí? Quem vai ser o complementar do vazio com respeito a A? E aí? Todo o elemento. O complementar é formado por quem? Os elementos de A que não pertencem a B. Se B é vazio, então todo elemento de A. Então aqui vai o complementar do vazio, vai ser o próprio conjunto. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Continuando, avançando. Então, ó, vejamos algumas propriedades, tá? Essas propriedades eu vou deixar para vocês como exercício, tá? E a seguinte eu vou demonstrar, tá bom? Então, para vocês treinarem, é importante vocês treinarem, tá? Tudo bem? Aqui, ó, lembrando, ó, vamos lá. Então, ó, propriedades. Propriedades, tá? Eu vou colocar na forma de teorema, tá? Teorema e teorema 1. Para todo conjunto A, B. Então, ó, para todo conjunto, ó, conjunto A e B,
temos o seguinte. Primeiro, A menos o vazio é igual a... E aí, ó... 2. Aqui para vocês pensarem. Vou deixar para vocês pensarem e escrever. A menos A é igual a vazio. Tem que escrever. Escrever. Não serve diagrama divino, não. Não serve. Tá? Tem que escrever. Não adianta colocar conjuntozinhos, não. Pensar, conjunto A, B, C, D, usar esse argumento. Não funciona. Tá? Você tem que escrever com argumentos gerais. Tá? Usando apenas a definição de diferença. 3. Se a interseção, ó, A inter B for vazio, então, nesse caso, A menos B é igual a A, e B menos A é igual a B. Demonstrar isso aqui, tá bom? Em palavras. Não adianta usar diagrama de Venn. Não adianta particularizar para um determinado conjunto. Tá? Isso aí eu quero que você demonstre usando argumentos precisos. Tudo bem? Tá? Então aqui, ó, 4. 4, o complementar do vazio, ó, eu já exemplifiquei acima, é o próprio conjunto 5. O complementar de A com respeito a A é o vazio. Mostrar em palavras, não é uma demonstração tão complicada assim, você tem que escrever, tá? Demonstração, eu vou deixar como exercício. Exercício. Ok? Vamos a uma demonstraçãozinha aqui, um resultado aqui, tá? Que é a nosso teorema número 3, tá? Então, vamos demonstrar aqui. Teorema número 3. Opa, vamos para outra página, então. Vamos para outra página. Teorema número 3. O que diz o teorema número 3? Ele diz, olha, você tem dois subconjuntos de um conjunto A. O que acontece com o complementar desses subconjuntos? Vamos escrever aqui. Tá, ó. Sejam B e B' subconjuntos de A. Se B está contido em B', então, quando você passar o complementar, o sinal de inclusão inverte. Então, se você passar o complementar com respeito a B' com respeito a A, aqui, ó, repara, o sinal de inclusão, ó, ele muda, ó. Aqui, ó, B está contido em B', complementar de B' com respeito a A, está contido no complementar de B com respeito a A. Então, há uma inversão, tá bom? Tranquilos, tá? Demonstração. Repare, aqui, ó, então, prova. Como é que a gente demonstra isso? Vamos demonstrar aqui. Demonstração, tá? Primeira coisa que a gente tem que usar aqui, ó, sejam B e B' subconjuntos de A. Tá? Essa é a nossa hipótese, tá? Então, você sabe que B e B' são subconjuntos de A. E a gente tem mais uma condição, que B está contido em B'. Então, vamos escrever aqui. Então, ó, suponhamos que B e B' são subconjuntos de A, tais que B está contido em B', certo? Tudo bem? Tá? Repare uma coisa. Repare, olha isso aqui, esse conjunto aqui. Se ele for vazio,
Obviamente, o vazio está contido em qualquer conjunto, inclusive em B contido em A. Então, não há o que demonstrar. Então, vamos supor que esse conjunto aqui não seja vazio, tá? Tudo bem? Que ele seja diferente de vazio. Então, ó, vamos até escrever isso. Vamos escrever isso. Temos dois casos a considerar. O primeiro, complementar de B' igual a A é vazio. Isso implica, obviamente, que como o vazio é subconjunto de qualquer conjunto, inclusive disso aqui. Então, não há o que demonstrar. Tá? Tudo bem? Então, esse aqui é vazio, até sublinhando aqui. Esse aqui é vazio. Tá? No segundo caso, ó, suponhamos que o complementar de B' com respeito a A seja diferente de vazio. Nesse caso, tome X que pertence ao complementar, porque eu quero mostrar que ele é subconjunto do complementar de B com respeito a A, tá? Então, o primeiro passo é tomar aqui, ó. Eu tomo um elemento aqui e tenho que mostrar que ele está aqui. Tudo bem? Bom, mas se X pertence ao complementar, então X pertence à diferença. Mas qual a diferença? Ele pertence a A menos o P'. Ora, se X pertence a A menos o B', o que eu posso escrever mais? Que X, ó, por definição, X pertence a A e X não pertence a B'. Não pertence a B'. Pô, mas se ele não pertence ao B', se ele não pertence a nenhum elemento de B', então ele não tem como ele pertencer a B, porque B é subconjunto de B'. Tá? Então X pertence a A e X não pertence a B. Mas isso implica que X pertence a A menos B. Mas A menos B não é o complementar de B com respeito a A? Certo? Logo, o que a gente demonstrou? Logo, demonstramos que o complementar de B' com respeito a A está contido no complementar de B com respeito a A, e era o que a gente queria demonstrar o tempo todo. Tá bom? Tranquilos isso, pessoal? Tá? Mais um exemplo, mais um teoreminha, né? Então, ó, teoreminha 4. Vamos botar uma linha aqui para separar. E eu copiei a folha toda? Não copiei a folha toda. Aqui. Esse é o teorema 4, tá? Tudo bem? Teorema 4. O que diz o teorema 4? Teorema 4. Agora, ó, sejam B e B' subconjuntos de A. Então, número 1, o complementar de B e B da união. Engraçado aqui, né? Ó, repara, quando você passa o complementar na união, ele vira interseção. Vira o quê? O complementar da união vai ser a interseção dos complementares. Aqui. 2. O complementar da interseção vai ser igual à interseção, ou melhor, perdão, a união dos complementares, tá? O complementar da interseção vai ser a união dos complementares. Vamos escrever aqui. Tudo bem?
Vamos demonstrar o primeiro? Vamos demonstrar o primeiro? Então, demonstração do primeiro aqui, ó. Demonstração do primeiro. Aqui, ó. Ó. Todo x, ó, para todo x. Aqui eu friso que está considerando subconjuntos não vazios, que forem vazios, trivialmente, se B e B' forem vazios, vai dar trivialmente essa igualdade, então, tá? Então, é possível, então, aqui a mesma coisa com um complementar, tá? Um complementar de B, tá? Então, eu estou dentro dessa situação, tá? Vou fazer uma reflexão a respeito dessa possibilidade do vazio, então, complementar de B, for vazio, então, isso aí tem que ser refletido, né? Mas isso aí é a parte trivial da demonstração, tá? E se o complementar de B união B' for vazio, obviamente vai estar contido aqui, porque o vazio é o conjunto de qualquer conjunto. Se porventura alguém desses aqui for vazio, quando você passar a interseção também vai ser vazio, e vazio vai estar contido aqui. Vai estar contido no lado esquerdo, porque novamente com o mesmo argumento, tá? Então, ó, pessoal, atenção nessa parte, tá? É só para a gente poder frisar o que é mais relevante na demonstração, tá? Mas não quer dizer que seja menos importante, mas isso aí você consegue constatar facilmente, tá? Tudo bem? Então, ó, para todo x, ó, então aqui, ó, então, ó, x que pertence ao complementar de A, B, união, B'. Repara, isso aqui implica que x pertence a A. Vamos fazer aqui, ó. Eu acho que a gente não vai conseguir concluir aqui, mas enfim. Então aqui, ó, nessa página, vou ter que ir para outra página. O x pertence a A menos B união com B'. Ok? Então, o x pertence a A menos, ó, ficou feio essa escrita, mas eu vou tentar melhorar aqui. Vou tentar melhorar aqui, ficou feio. É a letra aqui. Demonstração 1. Para todo x, se x pertence aqui ao complementar, aqui, vamos ver se eu consigo melhorar essa letra, melhorando. Isso aqui acontece, complementar de B com respeito a A, ou melhor, perdão, vai ficar como? Vai ficar x que pertence a A menos B união com B'. Isso, por sua vez, vai ser x que pertence a A e x que não pertence a B união com B'. Tudo bem? Então, aqui, esse aí é a união, né? Estou fazendo união. Sim, estou fazendo união. Então, aqui, ó, esse, por sua vez, vai implicar que x pertence a A e o que acontece? Se x não pertence à união, aí agora que vem. Se ele não pertence à união, ele não pertence nem a B e nem a B'. Ele não pertence a B e nem B'. Ele não pode pertencer, porque se ele pertencesse a alguém, ele pertenceria à união. Então aqui, x não pertence a B e x não pertence a B'. Que, ora, isso implica no quê? Repara, vou até acertar aqui nosso E. A gente está usando apenas símbolos, né? Então, vamos acertar aqui nosso E. Então, ficaria como? X que pertence a A. Aí agora eu posso escrever. Porque tudo é E. Posso tirar até o parênteses. Então, fica X que pertence... Não pertence a B. Vou colocar um parênteses aqui. E aqui escrever, ó, X que pertence a A e X que não pertence a B'. Ora, daqui então eu tiro o quê?
que x pertence a inter, perdão, a menos b. E x pertence aqui a menos b'. Ora, tá? Vou botar aqui, vamos levar aqui para cima, vou botar só para ficar caber na mesma linha. Aqui assim, pronto. Vamos ver se vai dar aqui, vamos ver se a gente consegue concluir uma página. Tá? Ora, mas isso aqui não é justamente o complementar de B com respeito a A, e esse aqui não é o complementar de B' com respeito a A, e esse aqui não está sendo ligado por um E. Então, isso aqui diz para a gente que x pertence ao complementar de B com respeito a A, inter o complementar de B' com respeito a A. Ora, mas se você observar bem, você consegue observar que agora, se você olhar, a gente olhou da esquerda para a direita, de cima para baixo. Agora, se você olhar de baixo para cima, né, de baixo para cima e da direita para a esquerda, eu consigo voltar com uma outra seta de implicação aqui. Então, obtendo uma equivalência. Então, ó, isso aqui, x pertencer ao complementar de B com respeito a inter, o complementar de B' com respeito a A, implica na linha de cima. Essa linha de cima implica na outra linha de cima, que implica na outra linha de cima. E o que vai implicando, então vou obtendo aqui a dupla seta, que são equivalências. Então, onde eu concluo o resultado, da onde eu obtenho aqui, o que demonstra isso aqui. Tranquilo isso, pessoal? Tá? Ó, da mesma forma, você consegue demonstrar, eu vou deixar aqui como exercício, o item 2. Exercício. Tudo bem, pessoal? Tá? Bom, então, pessoal, assim encerra nossa aula. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.